Boa tarde a todos e também aquelas pessoas que estão assistindo pela rádio evangelizadora e também vocês que estão acompanhando pela TV evangelizadora. Eu gostaria de hoje apresentar um pouco esse tema, como cuidar dos nossos filhos, como educar os nossos filhos, que sendo que a nossa sociedade está se tornando cada vez mais complexa e digital, é necessário que nós tenhamos alguns cuidados. No dia 12 de outubro, nós já celebramos Dia das Crianças. Todo o Brasil parou, a princípio. Numa forma ou outra, cada pai, cada mãe tem esse amor pelo seu filho, pela sua filha, e então, não é simplesmente dando um presente, resolve o problema, o cuidar da criança. O cuidado que nós precisamos ter, a princípio, cuidado espiritual, cuidado social e cuidado moral. Tem uma frase como os indianos dirigem, ou a da tradição hindu, que diz: tudo o que nós semeamos pela véspera é o que cuidamos, colhemos pela manhã. Então, Jesus também disse: deixai as crianças virem a mim, porque o reino é delas. E o que significa deixar as crianças vir a Jesus? Este versículo se refere que Jesus está dando acesso às crianças ao reino dos céus, em contraposição à repressão dos apóstolos. Crianças têm menos filtros profanos e muita disposição. E justamente essa disposição nós devemos aproveitar nesse contexto de hoje. O que a criança pode oferecer a Deus, a não ser aquela disposição de sobreviver e aprender cada vez mais aqueles elementos que são oferecidos pelos pais. Então, criança é dependente dos pais. E essa dependência total remete a uma dependência com Deus. E o que Jesus fez? Jesus acolheu, abençoou, pondo as mãos em cima destas crianças. Então, acho que esse também foi o projeto do Santo Afonso Maria Fusco. As irmãs batistinas que já estão celebrando essa canonização, que ele teve o foco de cuidar das crianças, principalmente aquelas que são mais carentes. Vamos entrando um foco-chave hoje. Os pais devem fazer para com seus filhos as 3 introduções. Primeira introdução seria introdução à espiritualidade. Segunda introdução, introdução ao moral ou à ética. E a terceira introdução seria introdução às relações sadias. Quando se fala a introdução à espiritualidade, os pais ensinam esta criança a crescer com aquela dimensão da espiritualidade, a dimensão da oração e ter uma íntima relação para consigo mesmo. A criança deve crescer numa forma sadia. Muitas vezes nós não temos tempo, os pais não têm tempo de introduzir a criança para essa dimensão da espiritualidade. Se não tem espiritualidade,
criança também cai fora do jogo, mantém certa distância dos valores espirituais. Segunda introdução seria introdução ao moral e à ética, porque a criança também precisa aprender, viver e crescer dentro de uma sociedade. Como que nós sabemos, hoje a sociedade tem múltiplas formas de oferecer os conteúdos, principalmente os conteúdos tecnológicos, conteúdos digitais. Nós, pais, nós não nascemos com os celulares, todos aqueles recursos de tecnologia ou mundo digital. Nós somos migrantes digitais, pois nós aprendemos esses elementos ao longo do nosso crescimento. Nós somos forçados, na certa forma, a entrar nesse universo digital. Enquanto as crianças não são assim. Crianças são nativos digitais, pois já cresceram naquilo. Então, e elas têm uma informação muito mais ampla do que nós. E justamente aqui que os pais perdem a dimensão de introduzir a ética e o moral. A terceira seria introdução às relações. Por fim, hoje a sociedade nos coloca, tudo é desconfiar. Acho que a criança também tem que crescer no ambiente de confiança para com o outro. Confiança nas pessoas. Confiança na ecologia, a casa comum que o nosso Papa está nos pedindo. Então, essa confiança com a natureza, confiança com o outro significa não é simplesmente da nossa família, o outro que pertence às outras tradições, outras culturas por aí. Quando uma criança cresce nessas três áreas, parece-me que, como Igreja Católica, nós estamos contribuindo ao máximo para o bem-estar da sociedade. E Dia do Professor também pode ser embutido dentro desse contexto. Professor faz o quê? Professor introduz a criança ao universo do conhecimento. Seja, professor transmite sua experiência ou sabedoria e o conhecimento que ele aprendeu, dois elementos misturando passa para uma criança. Então, o universo do professor também entra nesse jogo e nesta semana onde que nós estamos apoiando as nossas crianças, tentando educá-las, porque elas têm tanta informação, mas não têm o conhecimento e a sabedoria. Justamente a tarefa dos pais e dos professores é transmitir a sabedoria, transmitir o conhecimento, pois as crianças já têm a informação. Trazendo esses dois elementos para o Evangelho de hoje, ou a liturgia de hoje. Liturgia de hoje se dirige, nós precisamos certa insistência, certa perseverança para com Deus. Quanto mais nós temos essa perseverança para pedir, o divino atende. Eu me lembro, uma vez que eu visitei um templo lá na Índia, aquele templo é construído pelos brahmanes, aquela casta elevada, e outros não podiam entrar, as castas inferiores não havia espaço. Então, o sujeito de casta inferior também queria ter uma visão da divindade. Ele tentou, não conseguiu. Portanto, ele toma uma atitude. E ele vai atrás do templo, onde que havia colocada a imagem da divindade,
bem perto da imagem da divindade, havia uma pequena janela. E esse homem ficava perto da janela e dirigindo seus pedidos ao divino. Então, o divino toma uma atitude e, de repente, aquela imagem vira para aquela janela atender aquele sujeito. No dia seguinte, os brahmanes que vieram olharam, a imagem estava virada para trás, colocaram de novo para frente. À noite, a imagem de novo vira para aquele sujeito. Quer dizer, quando nós temos uma certa insistência nos nossos pedidos, o divino de fato atende. Isso significa, quando nós temos aquela persistência de pedir, remete uma ideia. Qual é a ideia? Ideia que nós insistimos naquilo que nós precisamos. Quando nós precisamos, de fato, aquela coisa sempre nos incomoda. Nessa incomodação, nós manifestamos a nossa fé. Não é simplesmente uma fé, simplesmente passageira. Os hindus entram naquele rio Ganges, tentando ter um mergulho, e a partir dali, vem se purificando. Os muçulmanos fazem aquelas prostrações repetidas, simbolicamente a submissão a Deus, e eles estão falando algo. Ó Deus, eu preciso alguma coisa para melhorar a minha vida. E também esta semana, milhares de pessoas foram para a Aparecida. Não é simplesmente foram visitar e cumprir algo. Elas foram sabendo que precisavam de algo. Elas perceberam que alguma coisa falta na vida da gente. E essa coisa que falta incomoda e nos faz perseverar nos nossos pedidos, dirigir os nossos pedidos perante a Deus. Isso que acontece na primeira leitura. Moisés, erguendo as mãos, significa precisava ganhar aquela batalha. Juiz, no evangelho de hoje, não queria saber daquela viúva, mas pela insistência da viúva, e ele toma uma decisão e mudar de ideia para atendê-la. Acho que, se isso está acontecendo entre os seres humanos, imagine com o nosso divino. Então, eu gostaria, nos nossos cuidados, queridos pais, olhem seus filhos com muito carinho. Filhos precisam da nossa presença. Os filhos sempre estão nos apoiando, pedindo um apoio. Os filhos estão pedindo, por favor, nos orientem. Nós precisamos a sabedoria de vocês. Então, esse cuidado vamos fazer. E para isso, sendo que o mundo traz diversas possibilidades, diversas escolhas, onde que a possibilidade de perder-se é maior, nós precisamos, com a insistência, de pedir o auxílio de Deus. Quando a nossa persistência misturada com a fé, Deus está presente. Por isso que ele diz, trazei essas crianças perto de mim, porque ela e esse reino de Deus pertence a estas crianças, porque crianças são inocentes. Há uma disposição tão grande, portanto, tentemos educar estes nossos filhos, as nossas crianças, para que possam crescer
numa forma sadia. E também, nesse momento, gostaria de fazer uma prece aos nossos pais, aos nossos professores, para que eles possam ter toda aquela sabedoria. Hoje, o que falta no nosso mundo é sabedoria. Sabedoria misturado uma certa forma mística que possa manter a sociedade tranquila e sadia. Justamente dentro desse contexto, eu gostaria de pedir a graça e a bênção para cada pai, cada mãe e cada professor neste momento. E também, se alguém, alguma mãe, algum pai, gostaria de ter uma oração, uma intenção específica, poderia ligar para a TV Evangelizar. E sua ligação poderia ser 413221-6060 e tecle 1 para ser associado e tecle 2 para fazer pedido da sua oração. E com certeza sua intenção será colocada nas celebrações, especialmente na missa das 18 horas, hoje com o padre Reginaldo Manzotti, que dá um ponto de partida para a nossa oração. Então, mais uma vez, gostaria de agradecer cada pai, cada mãe, que está dedicando o seu tempo para com seu filho, para com a sua filha. Insistam com Deus. Tenham aquela fé de perseverança com Deus. E com essa perseverança, com certeza você vai receber. Pois nós sabemos, o Deus sempre está disposto. E também nós sabemos, sempre falta alguma coisa em nós. Queremos superar as nossas fragilidades. Queremos melhorar as nossas relações. Queremos melhorar a nossa vida familiar. Queremos ter um bom emprego. Então, tantas necessidades, colocamos isso perante a Deus, mas sempre pensando o bem-estar dos nossos filhos. E assim seja. Amém.